Nesse experimento, a gente vai usar um Arduino, que é esse que está aqui. Eu estou usando o Arduino do Nano, mas poderia ser qualquer outro, para fazer uma leitura simultânea do valor da temperatura, que eu vou medir com essa sonda aqui, uma sonda à prova d'água, e eu vou medir a corrente nesse sensorzinho que está aqui, é o ACS 712. Então, basicamente, o que ele vai fazer é a corrente elétrica que vai entrar pelo fio branco aqui, entra no sensor e sai pelo fio amarelo, e aí vai para a tomada. E ele vai registrar o valor dessa corrente. Então, quando eu ligar aqui na porta USB, nessa janela branca, vai começar a aparecer os valores das medidas que eu estou fazendo. Então, na primeira coluna aqui, ó, da esquerda, uma vez por segundo aproximadamente, ele está imprimindo o valor do tempo em segundos, a cada 2 segundos na verdade, né? Do tempo em segundos desde que o Arduino foi ligado. Na coluna do meio, o valor da temperatura que a sonda está medindo. E na terceira coluna, o valor da corrente. Uma leitura pequena como 001 é porque o sensor tem suas limitações, então isso é um ruído. Não está passando corrente nenhuma agora porque não tem nenhum equipamento está ligado na tomada. E o que vocês estão vendo também aqui na imagem é uma panela elétrica, essa aqui. É uma panela de 900 watts e eu vou usar ela porque ela tem um razoável isolamento térmico, né? Já que a parede dela aqui é bem grossa e tal. E o que você vai fazer, para quem não conhece esse tipo de panela, ela tem uma panela específica que encaixa lá dentro. Essa panela é feita de alumínio. Então o que eu vou fazer, eu vou pesar a panela e ela pesa 608 gramas. E a gente vai usar esse valor depois. E aí agora eu vou colocar uma quantidade de água ali dentro e vou ligar a panela e vamos ver como que a temperatura aumenta à medida que está sendo consumida a corrente elétrica. Então tem 4 quilos de água, praticamente 4 litros, já que a densidade da água é 1 grama por ml aproximadamente. E agora a gente só precisa esperar um pouco para a temperatura da água entrar em equilíbrio com a temperatura do jarro ali. Quando eu começar a aquecer, também vai começar a evaporar a água, para reduzir essa perda, eu vou deixar a panela tampada. Como o cabo está ali, não dá para fechar perfeitamente a tampa, mas deve ser o suficiente. Bom, vou esperar uns 5 minutos para deixar a panela entrar em equilíbrio térmico e daí o experimento vai começar. Bom, já se passaram alguns minutos aí e a temperatura não está mudando, ela está em 26,25 já há algum tempo. Então eu vou colocar a tomada, e se tudo, essa tomada aqui, que é a tomada da panela, e quando eu ligar ela aqui no sensor, quando eu plugar, a gente deve começar a ver alguma leitura ali, porque a panela vai ser ligada. Então a panela foi ligada, agora está aparecendo uma leitura que está em amperes, então são cerca de 7,7
amperes. Eu sei que esse valor está razoavelmente próximo do que deveria, mas eu não calibrei porque eu não tenho um multímetro adequado para fazer a calibração desse sensor. De toda forma, eu acho que a medida vai ser suficientemente precisa para discutir várias coisas. Agora a leitura da corrente caiu para 0 ampere, porque essa panela por padrão, ela tenta deixar uma temperatura, que eu não sei exatamente qual é lá dentro, mas ele tenta deixar relativamente morno. Então ele ligou um pouco e agora desligou, e a temperatura continua subindo, né? Então ela continua subindo porque o fundo daquele, eu vou chamar de vaso para diferenciar de panela, já que a panela, isso tudo que a gente está vendo é panela, e vaso é só o recipiente com a água que eu botei lá dentro. Como a sonda está dentro daquele pote, então o calor ainda está fluindo do fundo onde está a resistência da panela, a resistência elétrica, e está fluindo para o alumínio do pote e depois para a água lá dentro. Então é natural que a temperatura continue variando por algum tempo aí. Então vamos esperar essa temperatura estabilizar de novo. Várias coisas podem atrapalhar esse experimento. Uma delas é que a panela, apesar de ter algum isolamento térmico, ela também vai ser aquecida, né? E aí isso a gente não tem como calcular porque eu não sei quais são todos os materiais que estão sendo usados na panela e qual a temperatura em que cada um vai chegar. Mas mesmo aqui pela lateral agora, você sente ela relativamente morna, então tem calor escapando por aqui. Agora a temperatura está razoavelmente estável em 33 graus e meio e ele ainda segue aquecendo um pouquinho mesmo com a resistência desligada por causa do calor difundindo da resistência para o vaso e consequentemente para o sensor de temperatura. Então agora eu vou deixar a panela ligada constantemente, o que eu posso fazer girando o botão ali, e vamos gravar essa rampa de temperatura. Então, como a corrente agora não vai ser desligada, a gente vai procurar por uma relação entre esse consumo de corrente e qual é o efeito que a gente consegue medir na temperatura. Em condições ideais, a gente diria que toda corrente vai virar aquecimento daquela água. Mas como eu já mostrei no começo do vídeo, o próprio vaso, o próprio recipiente da água já pesa 608 gramas de alumínio, né? Então, além dos 4 quilos de água que eu coloquei, tem pelo menos esse fator do alumínio que a gente consegue considerar no experimento. Mas para fazer exatamente, deveria ter uma panela com isolamento térmico perfeito, né? O que obviamente não existe, mas a gente pode fazer alguma coisa que vai valer com certa aproximação. Agora está fervendo, não sei se a câmera vai pegar. Ah, vai pegar um pouco aí, ó, tá dá para ver bastante vapor saindo, né? Então a água está fervendo. E então eu vou desligar da tomada aqui e vamos esperar ela esfriar.
como eu expliquei no começo do vídeo, eu medi lá na balança uma massa de água. Então, eu vou escrever aqui a massa de H2O e eu arredondei lá na balança para dar 4.000 gramas. Aqui eu não vou anotar as incertezas, sabendo que isso deve ser feito quando você está procurando um resultado quantitativo. Mas eu estou deixando isso de lado porque o objetivo aqui é explicar um pouco mais sobre gráficos, derivadas, integrais e a interpretação de um coeficiente angular, de um experimento. Por isso eu estou negligenciando o efeito dessas incertezas em cada uma das medidas, porque o foco dessa aula é outra coisa. E além dessa massa de água, a gente mediu uma massa da forma lá, do recipiente, pote, vaso, da panela elétrica, que eram 608 gramas. E por que a gente precisa desses valores aqui? Porque eu conheço o calor específico. A gente costuma usar a letra C pequena assim, para representar o calor específico. E nós conhecemos isso aqui desses materiais. E o calor específico, ele é uma coisa que mede quanto de energia, a unidade disso é Joule, que eu preciso para esquentar cada grama do material em 1 grau Celsius. Então a gente diz que o calor específico ele é medido em Joule ou caloria por grama grau Celsius. E aí para a água a gente sabe que esse valor vai dar 4,13, já nessa unidade que está ali. E o calor específico para o alumínio vai dar 0,9. Então, se eu conheço essa propriedade e eu sei quanta energia é necessária para aumentar em 1 grau Celsius 1 grama desse material, e eu sei quanto de material eu tenho, então eu consigo medir, usar esses dois valores aqui com esses dois parâmetros, para medir quanto de energia foi necessário, foi consumido durante esse aquecimento. Então, os dados do experimento que eu acabei de mostrar no vídeo são esses aqui. Eu já fiz o gráfico usando um software, mas, enfim, você poderia fazer na mão, né? Mas aqui fica até melhor porque registrou dados por muito tempo, né? Então, aqui está indo de 0 a dá uns 40 minutos essa curva aqui. E por isso tem muito ponto, né? Então, é claro, fazer um gráfico desse tipo aqui na mão não é uma coisa muito viável, né? E esse é um gráfico duplo. Então, em azul, tanto a legenda aqui ó, do lado esquerdo quanto a curva aqui do gráfico estão em azul porque os dois se referem a esse eixo, que é a temperatura. E tem uma outra curva que está em vermelho e que está plotada aqui do lado direito, que é a corrente, que foi medido pelo ACS 712 não calibrado, mas que vai dar um valor aqui razoavelmente compatível com o que eu esperava nesse experimento. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar é que o experimento foi começar aqui, na verdade. Porque foi nesse instante que eu coloquei a água dentro, coloquei o termômetro dentro da água, então a temperatura dele subiu e aí logo estabilizou aqui em 20 e alguns graus, não lembro exatamente quanto era, né?
Aí aqui, ó, depois quando eu coloquei a panela na tomada, aí a panela ligou no automático. Você pode ver que ela ligou mais ou menos aqui onde eu fiz essa linha amarela, né? E a temperatura continuou a mesma por um tempo. E aí aqui ela começou a subir. Então é natural, como eu falei durante o experimento, que você ligou a panela, ligou uma resistência que está no fundo do pote lá, do recipiente. Então até a resistência esquentar o fundo da panela, transmitir o calor para a água, e a água transmitir o calor para o sensor, tem uma demora, né? Tem um intervalo de tempo que eu vou dizer que é dessa ordem aqui, ó. Então, se eu pegar ali no dado e medir quantos segundos que dá isso aqui, esse ΔT que eu estou escrevendo aqui agora, isso aqui é um delay, é um atraso que tem, porque da hora que eu comecei a consumir até a hora que começa a subir a temperatura do sensor, tem esse ΔT. Então, só para interpretar o que está acontecendo aqui, né? Então, quando esses pontos vermelhos estão lá em cima, é que a resistência da panela estava ligada. Então, logo que eu pluguei a panela na tomada, ela ficou desligando, aí ligou de volta. Desligou, ligou de volta. E a temperatura foi subindo aqui, fazendo essas ondinhas, né? Se eu deixasse lá, parado por mais algum tempo, essa temperatura ia estabilizar em algum valor que eu não tenho muita certeza de qual é. Mas assim, aqui nessa faixa dos 40 para 50 graus, eu imagino. De todo modo, quando chegou aqui, ó, deixa eu fazer em verde que está melhor. Quando chegou aqui, aí a gente pode perceber que foi ligada a resistência, então foi lá para cima o valor da corrente que estava sendo medida e ficou naquele valor por esses dos quase 1000 segundos aqui até os 2600, né? Dá uns 20 minutos, meia hora. Cada 10 minutos são 600 segundos, então dá uns 25 minutos mais ou menos. E aí, ainda bem que aconteceu isso, essa curva azul ficou uma reta, né? Se fica uma reta é mais fácil da gente trabalhar e aí fica um experimento legal para tratar nesse momento do curso. Aqui no final, ó, pode ver que a curva azul, quando está chegando aqui assim, ela já está muito perto da temperatura de ebulição da água. Então, como está perto dessa temperatura, é natural que ela vai parar de esquentar. Então, aqui no final não vai mais dar exatamente uma reta. Está escondido aqui debaixo do vermelho, mas vai fazer uma curvinha aqui, né? Então, essa parte aqui não me interessa, por enquanto. E eu também não vou me preocupar com essa parte aqui ou essa aqui. Eu quero olhar só para esse miolo do gráfico que deu a reta, que é a parte mais fácil para trabalhar agora e que vai ser fundamental para a gente entender o que a gente pode extrair de informação num experimento como esse. Então também não vou mais me preocupar com a curva em vermelho, né, já que ficou um valor constante lá da corrente, eu só quero olhar para essa curva da temperatura. Então, se a gente definir aqui, ó, sei lá, na casa dos 40 graus, eu vou fazer na mão aqui, meio de qualquer jeito, só para representar o que eu estou fazendo, mas eu vou fazer a conta certinho usando os dados no computador ali. Então, se você pegar daqui, ó, até, digamos, 90 graus, vai dar aqui assim, a gente tem um triângulo aqui, ó. E esse triângulo tem um ângulo θ
que nos interessa. Porque como isso aqui é uma reta, eu consigo caracterizar, definir essa reta de uma maneira relativamente fácil. Porque se eu tenho qualquer parâmetro, nesse caso a temperatura, mas qualquer parâmetro y que está na vertical e um x que está aqui na horizontal, nesse caso é o tempo, a equação de uma reta é alguma coisa do tipo y igual a ax mais b. Isso é a equação de uma reta, e esse a que está aqui é o que a gente chama de coeficiente angular. E o outro é o coeficiente linear. Mas eu só vou falar do angular aqui, porque é com ele que eu quero discutir o conceito de derivada integral mais uma vez com vocês. Então a tangente de θ, vejam que não é o ângulo que me interessa, é a tangente de θ. Ela é esse parâmetro A da equação da reta. Então a tangente de θ é o coeficiente angular. E como eu já expliquei quando comecei a falar de derivada, a inclinação da curva é o que a gente chama de derivada. Portanto, se o gráfico deu uma reta como essa inclinação aqui, esse coeficiente, vai dar uma informação importante para a gente. Neste caso aqui, eu defini aqui de 40 para 90, né? Então quer dizer que são 50 graus desse ponto até chegar nesse ponto, né? Dizendo de outra maneira, esse cateto aqui vale 50 graus Celsius. Então se você vir aqui e medir com alguma precisão qual é esse tempo que está aqui, bom, eu não vou parar aqui para olhar, eu só vou pegar o valor, mas então vai dar, ó, se aqui é 1000, 1250, por volta do 1100 até por volta do 2300. Então se você pegar esse ΔT, que é aproximadamente de 1100 para 2300, é aproximadamente 1200 segundos. E eu posso usar esses dois valores para obter que a tangente de θ, eu vou colocar aproximadamente porque eu não peguei o valor exato aqui, tá? Então, essa tangente de θ vale cerca de 50 graus dividido por 1200 segundos, o que é igual a 0,0416 graus Celsius por segundo. Isso aqui é a taxa de aquecimento, ou a velocidade do aquecimento, se quiser pensar com essa palavra. Mas existe uma maneira mais correta de fazer isso, que é obter a melhor reta aqui, utilizando um algoritmo, né, que a gente pode fazer na calculadora ou pode fazer no computador. Aqui eu não vou ensinar como fazer, mas eu vou mostrar o gráfico que eu obtive com essa técnica. Esse é o gráfico só da temperatura em função do tempo, eu tirei o da corrente, e está só o intervalo que interessa para essa discussão, que é aquele em que a temperatura subiu seguindo uma reta. O que está em laranja aqui no meio é essa melhor reta que eu usei o computador para calcular. De todo modo, o que vocês podem ver é que essa reta laranja está muito próxima do dado azul, como a gente gostaria, né? E o computador fez a conta para mim, né?
de que essa tangente de θ aqui, agora eu vou colocar igual, porque foi a melhor reta que foi obtida, não foi só no olho, como eu fiz agora há pouco. Então essa tangente de θ deu 0,0419 graus Celsius por segundo. Então deu um valor muito próximo, né? Tinha dado 416, aqui deu 419. Na prática isso não ia fazer muita diferença, mas o valor bom é esse aqui. Então o que esse parâmetro significa? Ele é a derivada da temperatura em função do tempo e ele é essa taxa aqui. Então a gente pode usar isso para mostrar, por exemplo, isso aqui, ó, que eu posso escrever então que dt dividido por dt pequeno, porque esse é de temperatura, esse é de tempo, é igual a 0,0419 graus Celsius por segundo. Então eu posso escrever isso aqui dessa maneira, 0,0419 dt, e aí eu faço a integral dos dois lados. Então, enquanto a temperatura variou de uma temperatura inicial para uma final, o dt aqui também variou de um tempo inicial até um tempo final, que seriam as coordenadas desse triângulo que a gente está imaginando, né? Quero dizer, o t0 está aqui e o tempo zero está aqui. E aqui eu tenho o tempo final e aqui, vindo para esse lado, eu tenho essa temperatura que eu vou chamar só de T. Então quer dizer que fazer a integral de dt deve ser igual a fazer a integral de 0,0419 vezes o dt pequeno. Quando esse aqui variou de t0 até t, e esse aqui variou, desculpa, como já tenho t aqui, eu vou botar o índice aqui também. Então, TF. E aqui é T0 e TF. Então, quer dizer que a temperatura no instante TF, ou a temperatura final, menos a temperatura inicial, é igual a 0,0419, que multiplica o TF menos o T0. E por que eu estou fazendo questão de escrever assim? Para muita gente pode parecer um pouco redundante, mas o que eu quero mostrar é por que quando a gente faz a integral, meio que aparece um número a mais. Como a gente está olhando nesse caso aqui uma derivada que mede graus Celsius por segundo, então isso aqui mede uma taxa de aquecimento. Mas aqui não tem nenhuma informação sobre qual era a temperatura inicial, ou sobre qual era o instante de tempo inicial. Por causa disso, se você não colocasse esse T0 aqui, então se você tirasse esse cara e esse cara aqui, o que você ia obter ia ser que a temperatura final é igual a 0,0419, que multiplica o tempo final. Mas, na verdade, esse parâmetro ia estar medindo outra coisa. Ele não ia ser a temperatura que você ia medir
lá com o sensor. No nosso caso, então o TF aqui é a temperatura que a gente mediu de fato, e se você olhar para TF menos T0, isso aqui é a variação de temperatura, né? Então é por causa desse cuidado que a gente precisa acrescentar esse parâmetro com uma informação adicional toda vez que faz uma integral. E como é uma reta, a gente poderia ter resolvido isso aqui sem fazer essa integral dessa forma, mas eu quis fazer assim, mas de toda forma o nosso resultado é que a temperatura para qualquer instante de tempo nesse intervalo, né, entre T0 e TF, ela vai ser a temperatura inicial, que está aqui no gráfico, mais 0,0419, que multiplica o tempo. Então essa equação que a gente obteve é a equação que descreve qual é a temperatura em qualquer instante aqui. Essa curva laranja é essa expressão que a gente escreveu aqui. Então a ideia do coeficiente angular para experimentos diversos, né? A gente em Física 1 vai falar muito de mecânica, mas em experimentos diversos como esse aqui, ela vai ter o mesmo tipo de interpretação. Você tem que analisar qual é a taxa e ver o que isso pode significar. Uma outra coisa que dá para fazer com esse valor do coeficiente angular que está aqui, este aqui, é o seguinte. A gente tem os valores do calor específico, né, da água e do alumínio, e a gente tem uma expressão que mede a quantidade de calor Q é igual à massa do objeto sendo aquecido vezes o calor específico desse objeto vezes a variação de temperatura. E o nosso coeficiente aqui, ele mede graus Celsius por segundo. Então ele mede quantos graus subiram a temperatura naquele experimento durante um segundo, e não dá 1 grau, né? Dá 0,04. Então o que a gente pode fazer com essa informação é a seguinte conta. A principal massa que tinha dentro da panela era água. Então 4.000 gramas de água, que multiplica o calor específico dela, que é 4,13 joule por grama grau Celsius, mais o alumínio, que eram 608 gramas, que multiplica a mesma unidade que está aqui, então joule por grama grau Celsius. Deixa eu trocar esse símbolo aqui para ficar mais claro o que eu estou fazendo. Então, existem duas massas que eu estou considerando, né? A de alumínio e a de água. E em 1 segundo, as duas foram aquecidas por 0,0419. Graus Celsius por segundo. Então, se a gente fizer essa conta, primeiro olhando para as unidades, então essa grama vai cortar com essa grama daqui, essa grama daqui está sendo dividida por essa grama daqui, também vai cortar. Então, essas duas quantidades que vão somar, se eu vou somar elas sempre tem que ter a mesma dimensão
mesma unidade, e aqui elas dão Joule por grau Celsius. Então eu posso fazer essa soma. E aqui fora eu tenho grau Celsius multiplicando de volta. Então esse grau Celsius multiplicando vai cortar com esse grau Celsius que está dividindo. E fazendo essa conta aí, você chega no valor de 715 joules. Então, o que é esse negócio aqui? Isso aqui é quanto de energia foi absorvida pela água e pelo alumínio por segundo, a cada segundo. Só que joule por segundo também é uma coisa para a qual a gente dá um outro nome. Joule por segundo é o que a gente chama de watt. Então, quando você vai comprar um motor, você vai comprar um patinete elétrico, você vai comprar um aspirador de pó, enfim, qualquer eletrodoméstico, você vai ver uma potência lá, que é isso que ele está medindo. Você pode pensar que se fosse calor, né, nem todo equipamento vai produzir calor, mas se fosse em calor, aquela quantidade de energia sendo consumida pelo dispositivo, pelo aparelho, pode aquecer uma certa quantidade de água, né? Então isso dá uma ideia do que é essa dimensão de que a gente está falando. Então vamos dar uma olhada num outro gráfico com um pouco mais de dado agora. Então a gente já olhou, discutiu o que acontece nessa parte aqui, que foi aquela reta que a gente acabou de estudar. E aí depois a água começou a ferver, eu desliguei a panela, que é quando o vermelho volta aqui para baixo. Aí a temperatura ficou mais ou menos constante um pouquinho, que é o que a gente está vendo aqui, e logo começou a descer. Começou a diminuir porque não tem mais nada fornecendo calor e o recipiente está perdendo calor para o ar, para o ambiente, né? Aí eu separei só o começo do resfriamento, então tirando a parte em que a temperatura ficou mais ou menos constante, e aí eu peguei quando a curva começou a diminuir, aqui está indo de 3.000 a 4.000, tem 20 minutos aí de novo, né? 20, 30 minutos. E agora essa curva está para baixo. E aí tem uma outra informação análoga que a gente já extraiu no primeiro caso, que eu gostaria de mostrar para vocês. Como que eu calculo a inclinação dessa curva, já que ela está virada para baixo? A gente faz algo parecido. Então, aqui é um ponto do triângulo. E por aqui é o outro ponto do triângulo. Mas o que a gente precisa entender é que como esse gráfico está diminuindo, nesse caso a temperatura inicial está aqui em cima e a temperatura final está aqui embaixo. O que quer dizer que quando eu fizer o TF menos o T0, isso aqui vai dar um número negativo. Nesse caso, né, com esses dois valores que eu coloquei ali, isso aqui vai dar menos 3, né? Porque eu escolhi os valores redondos ali. Então o que eu quero dizer com isso, ou mostrar com isso, é que o que a gente está calculando é referente a esse triângulo aqui. E aí o ângulo θ que nos interessa agora é esse. E a tangente de θ vai ser esse cateto oposto que está aqui,
dividido pelo cateto adjacente, que continua sendo o tempo que passou, né? E o tempo nunca vai ser negativo. Mas o que é importante entender, ainda que esse triângulo aqui, ó, ele seja o mesmo, né? Já que isso aqui é um retângulo, eu estou dividindo ele no meio, esse triângulo aqui é uma cópia desse aqui, né? Só está virado. Só que o detalhe é que nesse triângulo aqui, se você for pegar esse θ, você tem que tomar o cuidado de que esse valor aqui vai ter que ser negativo, porque está diminuindo. Então o correto é esse triângulo aqui. Então a gente está sempre vendo qual é o ângulo θ relativo à horizontal, né? E aí por isso você tem que pegar esse ângulo. Então fazendo a melhor reta ali, como eu já tinha feito, da mesma maneira que eu fiz no outro gráfico, usando o computador, eu obtive um valor para esse coeficiente angular de menos menos 0,00326 graus Celsius por segundo. Então agora isso aqui não é taxa de aquecimento, isso aqui é a taxa de resfriamento do recipiente. Então se você fizer uma conta análoga àquela que a gente fez para calcular a quantidade de calor, então vai ser a mesma massa de água, que é 4.000, que multiplica o mesmo coeficiente de 4,13, a massa de alumínio, que continua sendo 608, vezes o coeficiente, que continua sendo 0,9, mas agora a variação de temperatura vai ser menos 0,00326. Então, fazendo essa conta, a gente chega no valor de... Eu vou colocar esse aproximadamente aqui, porque tem algum arredondamento. 55,6 joules. Lembrando que eu coloquei o coeficiente em unidade de grau Celsius por segundo, então é uma variação de temperatura de 1 grau Celsius que aconteceu em 1 segundo. Então quer dizer que a quantidade de calor que a gente está vendo aqui, e é negativa, claro, porque é negativo aqui, então ela vai dar uma taxa de calor sendo perdido pela panela. Então a panela está perdendo energia a uma taxa de uma potência de menos 55,6 watts. Então, com a resistência ligada, ela estava aquecendo a uma taxa de 715 watts. E com a panela desligada, no começo do processo, né? Depois vai acontecer outras coisas. No começo do processo, com a panela, a temperatura de ebulição da água, ela estava perdendo calor a uma taxa de 55 watts. Então isso aqui dá uma informação sobre o isolamento térmico da panela. Então se a panela está aqui e ela está bem isolada nas paredes, então significa que fica difícil para o calor sair para fora. E se o calor não sai para fora, ele fica mais tempo lá dentro, a panela fica mais aquecida e por isso é mais tempo aquecida, sem precisar de energia externa, e por isso a panela é mais eficiente.